E temos mais um convidado nessa cobertura especial da Jovem Pan para falar um pouco mais sobre a questão econômica do Reino Unido. Conosco o economista, doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Tudo bem, professor? Mais uma vez, bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. O nosso correspondente, Luca Bassani, falava da agenda do rei a partir de agora, aproveitando os chefes de Estado que estão aí em Londres nesse momento. Eu pergunto, professor, claro, o primeiro-ministro é a peça fundamental das relações internacionais, das articulações, mas até que ponto o rei pode ajudar nessas discussões econômicas também? Bem-vindo mais uma vez, professor Igor Lucena. Bom dia, Tiago, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês nesse dia histórico. Bom, do ponto de vista econômico, o Reino Unido está passando por uma situação bastante complicada. Os impactos do Brexit são sentidos até hoje e foram subestimados pelos membros, principalmente do Partido Conservador. A gente assiste isso com uma taxa de inflação média maior do que a Europa continental e também efeitos como falta de equipamentos, trabalhadores na área agrícola e pós-pandemia, o Reino Unido foi o único país do G7 que ainda não conseguiu voltar ao nível de atividade econômica do período pré-pandemia, ou seja, existe sim uma proxy do Brexit, de outros efeitos econômicos que afetam muito mais o Reino Unido do que os seus países são comparados. Agora, do ponto de vista de recuperação econômica, o Reino Unido tem sim um ponto interessante com a monarquia, que eles também são uma espécie de instrumento de diplomacia. O rei e também sua família real tem a capacidade de usar o que a gente chama de elementos de soft power, que ajudam sim a abrir portas para o comércio internacional, principalmente agora que o Reino Unido busca acordos internacionais fora da visão coletiva da União Europeia. Então, talvez, eu estava acompanhando vocês anteriormente, uma das marcas fundamentais que o rei Charles possa ajudar a imprimir no seu reinado, que dito será muito mais curto do que o de sua mãe, pela idade avançada que ele assume o trono, deve ser numa tentativa, junto com o atual governo e os próximos governos, de reinserir o Reino Unido dentro de uma liderança internacional que ele perdeu faz bastante tempo. Lembrando que hoje o mundo ele tem uma visão econômica liderada de um lado pelos Estados Unidos, do outro a China e a União Europeia, que o Reino Unido saiu, é um outro bloco que hoje continua com seu alargamento, como foi o caso da inclusão da Croácia no euro neste ano e outros países que estão candidatos a subir. Então, o fato é que a monarquia é um instrumento importante de soft power e pode sim ajudar a novos acordos comerciais serem realizados através do governo. Sim. Bom, estamos acompanhando agora, inclusive, as imagens da população cada vez mais próxima do Palácio de Buckingham. 10 horas e 20 minutos, nosso convidado, o professor Igor Lucena, economista, doutor em Relações Internacionais, no debate as questões econômicas envolvendo o Reino Unido. Adriana Rede. Professor, o Brexit, todos acompanhamos, gerou muita polêmica e discussão, a saída do Reino Unido da União Europeia. Essa discussão, esse fato, repercute como atualmente na Inglaterra, professor? A situação do Brexit é vista por uma grande parcela da população como uma situação que foi prometida e não foi entregue. Até mesmo os chamados Brexiteers, né, aquelas pessoas que votaram fervorosamente pelo Brexit, se dizem enganados. E hoje, se tivéssemos uma eleição ou um referendo para a volta à União Europeia, algo que eu não acho que vai acontecer, pelo menos pelos próximos 10 anos, já que isso divide muito a população, a tendência seria uma volta de 2 por 1, né? Isso está sendo bastante evidenciado. Agora, um dos maiores problemas que o Brexit trouxe é a possibilidade da chamada união, né? A união, pelo ponto de vista dos ingleses, é a junção de 4 países que formam a Grã-Bretanha, né? Então a gente está falando da Inglaterra, o país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte.
Esses dois últimos são os mais complicados. Isso porque as suas economias são intimamente ligadas com a União Europeia. Os escoceses, até então, tendem a querer fazer, seja agora ou no futuro próximo, um novo referendo de independência, o que é um pouco controverso, porque isso poderia os colocar fora do Reino Unido, mas também não garantiria a volta da União Europeia. Por outro lado, uma reunificação das Irlandas colocaria a Irlanda do Norte diretamente dentro da União Europeia, já que a República da Irlanda faz parte do bloco. Então, os efeitos do Brexit eles não são só econômicos, mas eles são políticos e eles ameaçam diretamente a chamada União. Esse vai ser um dos grandes desafios do rei Charles, que é a manutenção dessa união. Lembrando que nós recentemente voltamos a assistir episódios de violência na Irlanda do Norte, algo que não existia até depois do chamado acordo do Good Friday. Isso tem uma característica econômica e problemas econômicos de um acordo do Brexit mal feito para aquela região, o chamado checkpoint de mercadorias e serviços. E essa é uma situação bastante complexa que vai ser trabalhada durante muito tempo, não só pelo governo de Charles, né, pelo reinado de Charles, mas também pelo atual primeiro-ministro Rishi Sunak e os seus descendentes, os seus sucessores. Não é uma situação que vai ser resolvida rapidamente. O grande ponto é que o Brexit retirou o Reino Unido do centro de debates da União Europeia e o colocou em uma situação de limbo entre grandes potências fazendo vários tipos de investimentos, transição verde, e deixou o Reino Unido sem capacidades de fato avançar em pautas que ele precisaria de um grande apoio, como por exemplo os europeus têm do Banco Central Europeu ou os americanos do Federal Reserve nesses pontos. Isso foi dito não só por políticos, mas o próprio Bank of England em seus relatórios coloca que a desaceleração econômica do Reino Unido e também o aumento da taxa de inflação acima da Europa continental tem uma grande parte desse componente, dessa conta matemática atribuída ao Brexit.